Coloquei como título dessa nossa mensagem, baseada no Evangelho de João, capítulo 11, venha para fora, e vocês vão entender um pouco por que eu estou dizendo venha para fora. É um convite para todos nós, porque em algum momento da nossa vida, nós precisamos, usar aqui essa expressão redundante, tá bom? Me perdoem, sair para fora de alguma coisa. E eu quero chamar a sua atenção, se você pudesse concentrar aí nesses versículos. Eu estou usando, sempre uso, a Nova Versão Internacional, então vocês podem acompanhar melhor uma história que é fantástica. Eu não vou tratar de todos os versículos, porque o capítulo 11 é um capítulo muito longo, mas eu vou selecionar os versículos que eu entendo que são mais importantes para essa nossa grande tese, grande ideia e grande convite, venha para fora. O texto diz assim, é uma história muito familiar, eu acho que de muitos aqui, talvez de todos. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma, preste atenção, detalhe importante, que derramara perfume, um perfume caríssimo, que muitas mulheres iam guardando ao longo de suas vidas, para o momento do seu casamento, que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Extremamente relevante essa informação, porque naquela cultura, o cabelo de uma mulher era o símbolo mais importante da sua honra. Por isso que as mulheres não andavam com seus cabelos soltos, elas escondiam os seus cabelos muitas vezes, porque era o símbolo da honra delas, e elas poderiam mostrar o seu cabelo apenas para o seu cônjuge, para o seu marido. Então é o símbolo de maior honra de Maria. E o que ela faz com a sua honra? Ela pega a sua honra e ela coloca toda a sua honra aos pés de Jesus. Outra informação relevante. A função mais indigna naquela cultura era lavar os pés de alguém. Por isso que João Batista falou que não era digno de desatar as sandálias de Jesus, porque era uma atividade indigna. Pensem vocês, uma mulher pega o símbolo da sua honra para uma ação mais desonrosa. O que isso nos revela? Isso nos revela um amor extravagante e excepcional de Maria com respeito a Jesus. Ela amava profundamente a Jesus. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Era uma via de mão dupla. Aquela família amava Jesus, como Maria demonstrou, e Jesus, o que diz? Amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Mas Jesus não impediu a dor dessa família. Conquanto houvesse uma relação de profundo amor entre a família de Lázaro e Jesus, Jesus não impediu a família de Lázaro de sofrer. Bem como Jesus ama você e não impede a sua dor. Quem Jesus ama também sofre de depressão. Quem Jesus ama também fica decepcionado. Quem Jesus ama também vê sonhos frustrados. Quem Jesus ama também fica doente. Quem Jesus ama também vê a partida de gente querida. Quem Jesus ama também sofre crises no casamento. Quem Jesus ama também tem perdas financeiras. Quem Jesus ama também vê o valor da empresa caindo. Quem Jesus ama também vê problemas ao redor de si. Porque o amor de Jesus não impede eu e você de passarmos por momentos difíceis. É claro que isso frustra as nossas expectativas, assim como frustrou a expectativa daquela família. A expectativa de Marta e Maria era qual? Era que tão logo Jesus fosse comunicado da doença do amigo dele, Lázaro era amigo de Jesus, era parceiro de Jesus, era chegado a Jesus. O que Jesus faria? O meu amigo está doente? Eu vou lá agora. E eram cidades próximas, não era uma distância muito longa não, eram cidades próximas.
Olha só. No entanto, quando ouviu falar que o amigo dele, o amigo que ele amava, estava doente, o que Jesus fez? Parece um anticlímax da história. E esses homens aqui, eles sabiam escrever uma história. Então até aqui parece que Jesus vai ouvir e correr, ou estalar os dedos e aparecer lá no leito de enfermidade de Lázaro. Então João faz um anticlímax aqui, ele faz uma curva na história. No entanto, Jesus ouviu falar que Lázaro estava doente e ficou mais 2 dias onde estava. A nossa resposta à leitura do texto é: por que, meu Deus? Por que Jesus fez isso? E eu vou piorar um pouco para vocês essa história. Eu vou piorar um pouco mais. Para mim, a Nova Versão Internacional não fez a melhor escolha nessa palavra aí, no entanto, não fez a melhor escolha. Porque no grego, essa palavrinha aí, no Novo Testamento, ela é traduzida como então, como portanto, como por isso. O que muda um pouco a perspectiva do que a gente está vendo aqui. Muda bastante, inclusive. Olha como o texto ficaria com essa alteração, se a gente fosse um pouco mais literal em relação ao texto grego. Ouvindo, portanto, Jesus, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde ele estava. Ou seja, Jesus não ficou, apesar de ter ouvido que o seu amigo estava doente. Jesus ficou exatamente por causa da doença do seu amigo. Ele sabia disso e intencionalmente ele decidiu não ir. Você fala assim, mas, meu Deus, mas por que ele fez isso? Por que ele demorou? Por que ele não agiu logo? Tem alguém que ele ama sofrendo. Por que ele não fez alguma coisa? Ele ouve que aquele a quem ele ama está doente e ele toma a decisão de não ir. É isso, exatamente isso. Nós pensamos assim: Jesus demora, mas ele me ama. Demora, na nossa perspectiva e na nossa leitura. Ok? Jesus demora, mas ele me ama. Jesus não me respondeu, mas ele me ama. Jesus não atendeu a minha oração, mas ele me ama. Entretanto, também é correto dizer: Jesus demora porque ele me ama. Os atrasos, entre aspas, de Deus, não são negações do amor dele. Não são lacunas e brechas no amor que Deus tem por você. São expressões do amor dele por você. Muitas vezes Deus se manifesta a mim como um Deus de amor, como um Pai querido, não me respondendo de acordo com a minha vontade na hora que eu quero. Eu sei que é difícil entender isso, mas vamos tentar caminhar no texto e tentar olhar para alguma razão por detrás dessa declaração de amor de Jesus por Lázaro e pela família de Lázaro, não fazendo o que nós gostaríamos que ele fizesse. Ao ouvir, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. É um chavãozão evangélico, é o nosso evangeliquez. Não pergunte o porquê do sofrimento, mas o para quê. Eu sei que a gente fala, é difícil ouvir isso quando a gente está passando por aflição. É duro, é muito duro. Mas tem um para quê. Às vezes eu não consigo entender esse para quê. Eu acho que muitas situações da minha vida eu só vou entender na glória. Sabe a história daquele menininho que via a vovó fazendo uma obra de tapeçaria, ali bordando um tapete bonito, e esse netinho olhava para a vovó de baixo para cima e não conseguia entender o que a vovó estava fazendo, sentada naquela poltrona durante horas, porque ele só via fios coloridos, dispersos, sem nenhum significado, sem nenhum desenho, fios soltos. E num determinado momento a vovó, depois que acabou a obra de tapeçaria, colocou o netinho no seu colo, e o netinho conseguiu olhar para aquela obra de cima para baixo, e de cima para baixo as coisas tinham sentido. Aquele tecido multicolorido tinha uma figura maravilhosa, e o netinho entendeu o que a vovó estava fazendo por horas ali. Vai chegar um momento que Deus vai mudar a nossa perspectiva do nosso sofrimento, e ao invés de nós olharmos de baixo para cima, enxergarmos apenas fios soltos diante de nós, nós vamos conseguir perceber de cima para baixo o que Deus estava fazendo conosco, mas às vezes leva tempo para entender o para quê de Deus.
todo enredo de dor tem um para quê. Todo, absolutamente todo. É o que Jesus está dizendo aqui, tem um para quê. Jesus espera para agir porque tem um propósito maior para a vida de quem Ele ama. O que nós chamamos de atraso, de demora, Jesus chama aqui de propósito. Quando nós achamos que a nossa vida está sendo enterrada, que os nossos sonhos estão sendo enterrados, Deus não está enterrando a nossa vida e Deus não está enterrando absolutamente nada. Deus está plantando a gente em algum lugar para que a gente frutifique. Por detrás dessa demora, de acordo com o ensino de Jesus, tem um objetivo de que as pessoas o glorifiquem. É isso. Mas assim, o que é glorificar o Filho? Ele não falou? É para a glória de Deus. É para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Para quê? Para quê? Para quê? Ele está dizendo, e qual é o para quê? Para que o Filho de Deus seja glorificado. O que é glorificar o Filho? Só um parênteses aqui, para trazer esse conceito glória em perspectiva. Glorificar a Deus parece algo muito etéreo, não é? Muito abstrato. No Antigo Testamento a palavra glória é kavod, que é a mesma tradução para reputação, para caráter, para fama. O que significaria então glorificar a Deus? Glorificar a Deus, ou kavod, é você reconhecer o caráter de Deus, é você reconhecer quem Deus é você reconhecer os atributos de Deus. Então aqui começa a esclarecer um pouco mais o que Jesus está falando. Ele continua, então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente, olha só, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até Ele. Ou seja, o sofrimento tem um para quê. Qual é o para quê? O para quê é para que pessoas, eu e vocês, reconheçamos melhor quem Deus é. Esse é o para quê. Agora vamos ser sinceros, o que isso tem a ver com o meu bem? O que isso tem a ver com o nosso bem? Não está aí? E para o bem de vocês. Qual é o bem de vocês? Glorificar o Filho, reconhecer quem o Filho de fato é. Como que isso, glorificar o Filho, tem a ver com o meu bem? Que é egocentrismo de Deus? É vaidade de Deus querer ser glorificado e chamar esse negócio de que isso é para o meu bem? Reconhecer quem Deus é, se aproximar de Deus num relacionamento de amor, é o bem maior de todo ser humano. E eu vou mostrar isso com uma história. A história da mamãe pássaro. Diz a lenda que um lenhador chegou numa floresta com o compromisso de derrubar todas as árvores daquela floresta, daquele bosque, todas. Ele derrubou uma, derrubou duas, derrubou a terceira, a quarta, a quinta. De repente ele olhou para uma árvore e viu, no topo daquela árvore, a mamãe pássaro, que estava fazendo o seu ninho, onde ela colocaria os seus filhotes, onde ela criaria os seus passarinhos e onde ela seria feliz para sempre. E aquele lenhador ficou com dó da mamãe pássaro e disse, eu preciso tirar a mamãe pássaro daqui, eu não quero matar a mamãe pássaro, derrubando a árvore onde ela está. Então ele pegou o cabo do seu machado e começou a bater na árvore, bateu na árvore, bateu na árvore, e a árvore começou a chacoalhar, e chacoalhar, e chacoalhar. A mamãe pássaro voou para outra árvore, e ali ela ficou. O lenhador não se deu por satisfeito, e ele foi atrás da árvore onde estava a mamãe pássaro. E novamente ele pegou o cabo do seu machado e bateu na árvore, e a mamãe pássaro chacoalhou, 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 e voou para outra árvore. Mas o lenhador insistentemente foi atrás da árvore onde estava a mamãe pássaro, e novamente pegou o cabo do seu machado e bateu na árvore, e a árvore chacoalhou, e a mamãe pássaro chacoalhou junto com a árvore, e ela, não entendendo o que estava acontecendo, ela voou para outra árvore. E ele foi atrás dela e fez a mesma coisa. E de repente a mamãe pássaro olhou para aquele lenhador e falou, o que ele está querendo comigo? Por que ele está me incomodando tanto? E nesse momento a mamãe pássaro teve uma ideia. Ela voou não para outra árvore, mas por uma elevada rocha que tinha ali no meio da floresta. Nesse determinado momento o lenhador se deu por satisfeito. Ele viu que a mamãe pássaro estava salva e foi embora. Um dia,
todas as árvores da nossa vida ou serão derrubadas ou chacoalhadas. A nossa estabilidade profissional, a nossa saúde, a nossa vida acadêmica, a nossa beleza, os nossos sonhos, os nossos projetos, o casamento, a família, as pessoas que nós amamos, um dia todas as árvores desse mundo ou serão derrubadas ou serão chacoalhadas. E quando as árvores da sua vida começarem a balançar, não fuja para outra árvore, vá para alta rocha, na qual você pode encontrar verdadeira segurança. E essa rocha tem um nome, e o nome dessa rocha é Jesus. Nele nós podemos encontrar segurança, paz, alegria, felicidade e esperança. Quando nós estamos falando de glorificar a Deus, de reconhecer o caráter de Deus, de render a nossa vida a Deus, nós não estamos falando apenas de pessoas glorificando um ser superior, para satisfazer o ego desse ser superior. Nós estamos falando que o maior projeto de Deus para mim e para vocês, o nosso bem, é nós termos na nossa vida, diante de nós, uma rocha para nós fincarmos os nossos pés, que jamais vai se abalar. Então às vezes Deus está chacoalhando a nossa árvore, Ele está pegando o cabo do machado e batendo na nossa árvore, para que nós tomemos a decisão de pararmos de procurar árvores nas quais nós construímos os nossos ninhos, para termos a experiência maravilhosa de termos a nossa casa edificada sobre a rocha inabalável que é Jesus Cristo. Então, ao passo em que nós estamos glorificando a Deus, Deus nos chamando para glorificá-lo com toda a nossa vida, ao mesmo tempo Deus está nos chamando para uma vida de estabilidade, de alegria, de felicidade. Em glorificando a Deus, nós encontramos o nosso bem-estar. Por isso que ele está dizendo nesse texto: o meu projeto é que o Filho seja glorificado, o meu projeto para essa família é para que essa família glorifique a Deus, e isso será para o bem de vocês, e é por isso que eu estou contente, porque vocês só vão encontrar firme fundamento em mim, alegria em mim, felicidade em mim, esperança em mim. O ser humano foi criado, já dizia o matemático Pascal, com um vazio do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher esse negócio. E esse é o projeto dele para nós. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ela continua. Chegando ao lugar onde Jesus está vivendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Elas estão particularmente esmagadas pela demora de Jesus, como nós também, quando as coisas dão errado, e a gente não vê alteração ao nosso redor, portas sendo abertas, a história tendo uma virada, né? A gente fica decepcionado com Deus. A gente fica. Quem aqui nunca ficou decepcionado com Deus? Já fiquei várias vezes. Triste, revoltado. Elas estão assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E as nossas crises começam. Se isso está acontecendo, onde está Deus? Se Ele me ama, por que Ele não agiu de forma diferente? Mas ela tem uma boa teologia. A gente precisa confessar. É uma mulher de fé. Vocês veem que dúvida coexiste com fé. São duas mulheres aqui, assim, destruídas pela demora de Jesus, mas elas creem. Assim sou eu também, eu acho que assim é você. Mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Então, para Marta, ressurreição é algo que Deus vai fazer com o nosso corpo no futuro, quando Ele voltar. Ela tem uma boa teologia da ressurreição, é isso aí, ela está corretíssima. Mas quando ela faz essa afirmação teológica, que está correta, Jesus responde com a maior, na minha visão, de todas as declarações que Ele já deu em toda a Bíblia, e principalmente aqui no Evangelho de João. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição. E eu acho essa declaração linda, linda.
Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ou seja, a ressurreição não é simplesmente algo que Deus vai fazer com o nosso corpo no futuro, quando Jesus voltar. A ressurreição é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Quando Jesus está presente, coisas acontecem. Sempre há algo de revolucionário acontecendo quando Jesus está presente, porque Ele é a ressurreição e a vida. Bom, eu achei esse diálogo aqui um tanto quanto teológico e um tanto quanto frio de Jesus com essas mulheres. O irmão está morto, meu Deus, Jesus demorou, e demorou mesmo. Ele falou: não, eu não vou agora, eu vou ficar mais um pouco. Então parece aqui uma relação de Jesus com o sofrimento humano meio frio. Aí a história muda de novo. Porque ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Duas palavras fortíssimas, principalmente esse verbo agitar-se, que literalmente significa bufar. Sabe? Quando a pessoa dilata o nariz e fica com a respiração ofegante, bufando, de raiva, é isso aí. Jesus bufou. Jesus está indignado. Jesus está irado diante do sofrimento humano. Por quê? Porque o mundo não é como deveria ser. Jesus está testemunhando os estragos causados pelo pecado. Jesus está bufando, Jesus está irado, porque a morte não é bem-vinda no mundo que Deus criou. O plano de Deus para esse mundo não envolvia a morte. A morte foi consequência da ruptura entre terra e céu. E Jesus está dizendo: a morte não é bem-vinda no meu mundo. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. E aqui não é um choro qualquer. Desculpa ficar citando o texto original, eu sei que é. Mas algumas coisas a gente só consegue pegar cavando um pouco mais a fundo. O verbo aqui é explodir em lágrimas. Não é um choro contido. É um choro alto. De tal forma que todo mundo naquele velório conseguiu ver a face gloriosa do Deus encarnado, molhada com lágrimas de compaixão. Essa é a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho fala de um Deus que se encarnou, se tornou como um de nós e conheceu o sofrimento a tal ponto de chorar diante do sofrimento. Por isso que na espiritualidade cristã, a gente pode saber que há espaço para dúvida, há espaço para desespero, há espaço para choro. Jesus não repreende o choro, Ele acolhe o sofrimento, Ele lamenta junto com você. Ele sabia que Lázaro ia morrer. Ele demorou onde ele estava para isso, ele sabia, ele tinha certeza. Mas mesmo assim ele chora. Alguns cristãos se relacionam com Deus como se Ele fosse um ser superior estático, sem afeição, e que não é afetado pelo sofrimento humano. Esse não é o retrato de Deus na Bíblia, pelo contrário. Nós servimos a um Deus que conhece o nosso sofrimento, e que chora quando nós choramos, e que sofre quando nós sofremos, que é condescendente comigo e com você, a ponto de recolher as nossas lágrimas. Jesus, outra vez, profundamente comovido, o mesmo verbo do versículo 33. Bufar, o mesmo. Foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Poetas gregos usavam esse verbo, que eu já traduzi como bufar, para retratar os cavalos de batalha que dilatavam as suas narinas, que erguiam as suas patas antes de entrarem para o campo de batalha. Assim é Jesus. Ele está diante do sepulcro de Lázaro, do seu amigo, e ele está ali bufando, com seus punhos cerrados, irado, se preparando para enfrentar a nossa maior e última inimiga
que é a morte. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Rápidas observações. Primeiro, essa expressão, tirem a pedra. Jesus não podia tirar? Ele fizesse assim, remover a pedra e acabou. Não, mas ele pediu que as pessoas removessem a pedra. E alguns milagres na nossa vida acontecem assim também. Jesus faz o extraordinário, mas ele não abre mão que eu e você façamos o ordinário. O que nós podemos fazer, nós temos que fazer. O que nós não podemos fazer, Deus se encarrega de fazer. Esse é um primeiro detalhe importante. Segundo detalhe, expressão já faz 4 dias. Havia uma lenda judaica que dizia que o espírito ficava rondando o corpo do falecido durante 3 dias. E era possível que até 3 dias o espírito voltasse para o corpo do falecido e o fizesse reviver. Não é por menos que o texto diz que Jesus no 4º dia foi lá, para eles terem a certeza que não era consequência dessa lenda judaica a ressurreição de Lázaro. O que Jesus está mostrando aqui é que ele pode reverter cenários aparentemente irreversíveis. Existem situações na vida que nós olhamos e falamos assim: não tem mais jeito, ele ou ela é irrecuperável. Mas não existe qualquer móvel estragado que o carpinteiro de Nazaré não possa dar jeito. Jesus dá jeito em tudo o que ele pode e o que ele quiser, em tudo. E outra observação aqui é o se você cresce. Alguns milagres são precedidos de obediência e de fé, porque não adianta fazer o ordinário, fazer a nossa parte. A gente tem que confiar que Deus pode fazer o extraordinário. Fé é uma matéria-prima preciosa para Deus trabalhar na sua vida. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, que é uma redundância aqui, né? Porque bradar já é grito em alta voz. Jesus deu um berro. Jesus deu um berro. Você imagina Jesus ali na frente da sepultura e dando um grito. Eu acho que é para o mundo inteiro ouvir o brado de vitória de Jesus sobre a morte. Lázaro, venha para fora. E o morto então saiu. A mesma voz que chamou Lázaro da sepultura, chama você para fora da sua. Vou convidar o grupo que venha aqui à frente, e a gente vai encerrar esse momento. Já passei do meu horário regimental, mas talvez você esteja aqui, ou você que vai nos acompanhar em algum momento, em algum dia, em alguma hora nessa mensagem. Pode ser que você tenha enterrado seus sonhos, que você esteja hoje desanimado, desanimada, desesperado, decepcionado com Deus, com vontade de jogar a toalha. Você está carregando dúvidas que sepultaram a sua esperança de ver dias melhores. Você está esmagado ou esmagada com a demora de Jesus em atender você, como você precisa. Então eu quero que, nesse momento, você ouça a voz de Jesus, a mesma voz que chamou Lázaro para fora da sepultura, dizendo para você: venha para fora, venha para fora, eu sou a ressurreição e a vida, venha para fora. Ou você que está também aqui, ou acompanhando a gente, e você está se sentindo distante de Deus, longe de Deus, espiritualmente frio, apático, ou espiritualmente morto, eu quero que você ouça a mesma voz que chamou Lázaro para fora da sua sepultura, dizendo para você: venha para fora. Por que você pode sair da sepultura? Por que você pode reviver? Porque Jesus é a ressurreição e a vida, e não há nada que esse Deus, que se auto-intitula ressurreição e vida, possa fazer. Não há nada que esteja morto que não possa reviver em você e ao redor de você. E sabe por que Ele pode fazer isso?
Porque um dia ele foi colocado numa sepultura, e lá ele ficou por 3 dias. Mas o nosso guerreiro, o nosso vencedor, venceu a morte. Ele venceu a morte, ele derrotou a morte. Ele abriu a sepultura dele de dentro para fora. Ninguém fez rolar a pedra, ele rolou a pedra, ele reviveu. A morte não pôde detê-lo, a escuridão não pôde apagá-lo, o inferno não pôde subjugá-lo. Jesus venceu. Ele é a ressurreição e a vida, e Ele está aqui nesse momento, Ele está aí ao seu lado, e Ele pode dizer para você: venha para fora, eu sou a ressurreição e a vida. Pai, muito obrigado por esse momento, que ouçamos nessa manhã a voz do Senhor dizendo para nós: venha para fora, saia da sua sepultura, independentemente do que seja, venha para fora. Isso é possível, Pai, porque o nosso Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.